Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma peça muito útil. Ela em princípio seria uma peça feminina, mas ela pode muito bem ser também uma peça masculina. Então vai aí uma dica de presente para os meninos também. É um organizador de mala, onde vocês vão poder colocar de um lado a lingerie limpa ou as cuecas, né? Do outro lado as usadas, ou pode-se colocar cueca de um lado, meia do outro, calcinha de um lado, sutiã do outro. E aí eu fiz também aqui bolsos embutidos, ó. A gente pode colocar meia, por exemplo, tá? Então é uma peça que vocês podem fazer masculina ou feminina, podem fazer com esse bolso externo ou não, certo? E podem fazer um bolso com tecido normal e o outro bolso com plástico. Na parte do plástico, a única coisa, se vocês usarem o plástico cristal, vocês vão ter que forrar porque ele é transparente, então é um custo a mais o plástico cristal. Ou vocês podem utilizar o nylon emborrachado. Olha, ele de um lado, ele é muito macio, muito fácil de costurar. De um lado ele parece um tecido e do outro lado é que a gente vê que ele é um plástico. Difícil de costurar? Não, não é. E fica muito útil o outro bolso com o nylon emborrachado, certo? Aí eu até fiz aqui uma outra peça menor que eu não terminei, mas no futuro eu posso estar postando para vocês, olha, que seria um dos lados, olha, ficaria o bolso com esse nylon, tá? Aqui nessa peça eu diminuí o tamanho, aqui eu fiz 25 por 30 e não fiz o bolso externo. Olha, eu coloquei uma renda grippy para enfeitar. Espero que vocês gostem da aula. Então vamos aprender? Então vamos à nossa lista de material. Eu vou mostrar para vocês hoje dois tamanhos. Aliás, estou mostrando dois tamanhos, mas vocês podem fazer o tamanho que vocês acharem melhor, de acordo com a necessidade de vocês, tá? Este exemplo que eu estou mostrando aqui, com esse tecido de borboletas, seria 30 por 35. Então, nós vamos cortar 31,5 por 36,5. Para esse tamanho, eu vou precisar de 2 pedaços nessas medidas no tecido principal. Se eu for fazer o meu organizador com dublado, como eu fiz aqui, tá? Nós vamos cortar o dublado um pouquinho maior, vamos quiltar à vontade, ou quilt livre, como eu fiz, ou matelaçado, de acordo com as habilidades de vocês aí. Certo? Então nós vamos precisar de 2 vezes o tecido principal, 31,5 por 36,5, ok? Nós vamos precisar de 2 cursores. Se eu não for fazer o zíper aqui, se eu for fazer um bolsinho interno aqui dentro, daí eu vou precisar de mais 2 cursores, daí seriam no total 4 cursores. Vou precisar também, nessa mesma medida de 31,5 por 36,5, o tecido no forro. Só que o forro eu preciso de 4 partes, olha, 1, 2, 3, 4 partes, certo? Esse é o meu forro. O outro modelo que eu vou mostrar para vocês é uma variação desse daqui. É esse outro aqui. Eu cortei na seguinte medida, 25 por 30, já essa é a medida que eu cortei final. 25 por 30, 2 vezes no tecido principal e 4 vezes no tecido de forro. Nesse daqui eu vou mostrar também para vocês uma variação que vocês podem fazer. De um lado, o bolso com tecido e do outro lado nós vamos fazer o bolso com plástico. Tem muita gente que prefere, então aqui eu estou usando o nylon emborrachado. Aí vem a seguinte pergunta, vou trabalhar com plástico, difícil pra caramba. Não é difícil, é uma delícia trabalhar com o nylon emborrachado. Ele de um lado, ele parece um cetim, parece até tecido, e do outro lado é que a gente percebe que ele é um plástico, olha.
muito maleável, muito gostoso de trabalhar. E você usando este nylon emborrachado, vocês não precisam usar tecido, porque quando vocês usam o plástico cristal, vocês precisam colocar tecido também, senão o forro fica aparecendo, certo? Então nesse caso não. Então nesse daqui eu vou fazer um bolso com o nylon emborrachado, então eu estou cortando 2 vezes no nylon, ó, 2 pedaços de 30 por 35, tá? E 2 vezes no tecido do forro 30 por 35, ok? O bolso interno é opcional, vocês podem fazer ou não. Ficaria desta forma aqui, certo? Um bolso interno, tá? Muito útil também. Vocês podem fazer esse bolso interno de um lado só ou dos 2 lados. Tá? Como aqui eu já adiantei, eu vou fazer dos 2 lados, então esse já está pronto e agora eu vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer o bolso interno. Para fazer esse bolso interno, eu escolhi esse tecido e a medida é 25 por 36,5, ok? Então agora nós vamos fazer o seguinte, já vamos partir para o nosso passo a passo. Aqui está o meu tecido principal. Vou marcar o meio da minha peça. Aqui, ó, marquei o meio. O forro do meu bolso interno, eu vou pegar o direito desse meu bolso, vou dobrar, vou vincar para achar o meio dele e vou colocar direito do meu bolso interno virado para o direito do meu tecido. E aqui, olha, meio com meio do tecido. Aqui, ó. Então, eu cheguei com o meu tecido até o final aqui, estão vendo? Ó, 36,5, que é o mesmo comprimento nosso aqui, por 25. Feito isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar uma medida daqui até aqui de 6 centímetros. Então, eu venho com a régua e vou marcar 6 centímetros e vou riscar. Eu já marquei aqui. Aqui vocês façam ou com aquele giz que apaga ou com a caneta que apaga, fantasminha, tá? Não façam com caneta ou lápis HB também pode ser, não pode fazer com caneta. Aqui agora vem uma dica muito importante para vocês nesse bolso embutido. Muita gente vem e marca aqui depois desses 6 centímetros, 1 centímetro. Por incrível que pareça, esses 25 centímetros a mais fazem uma diferença enorme. Não marquem. O máximo que vocês vão marcar vai ser 0,75 centímetros. Aí eu vou riscar aqui. Então, recapitulando para vocês. O primeiro risco, 6, depois 0,75 e da lateral para cá, nós vamos deixar 1,5. Vou marcar assim que é melhor para vocês enxergarem. Olha, 1,5 aqui e 1,5 aqui, certo? Fiz essa marcação, agora eu vou para a máquina e vou costurar exatamente em cima dessa linha. Mais uma dica, façam essa costura com um ponto menor da máquina. Eu vou para a máquina, vou fazer essa costura e volto aqui para mostrar para vocês. Bom, olha, fui para a máquina e costurei em cima do risco que eu fiz, certo? Agora eu venho aqui, eu vou dobrar, vou fazer um pique aqui no meio. Esse canalzinho que nós fazemos não pode ser muito grande, porque vocês vão ver, ele abre muito. Só 0,75 ele já abre bastante, então se a gente fizer muito grande, fica maior ainda. Tá? Quando eu tô chegando aqui no final, olha, eu faço um pique em V, o mais próximo que eu conseguir da minha costura, com cuidado, lógico, para não cortar a costura, mas esse aqui é um pedaço importante e delicado, que a gente pode cortar, e é importante porque na hora de virar, ele não forma pregas, tá? Então eu venho reto aqui, e quando eu tô chegando pertinho, ó, faço o meu pique em V. Bem pertinho da nossa costura, tá?
Aí, feito isso, nós vamos jogar ele lá pra dentro, ó, pro outro lado. Vamos ver como é que ficou o nosso pique, você não vai precisar voltar e fazer o outro. Então agora, olha, eu puxo bem, ó, o direito agora veio pra cima. Ó, tá ótimo aqui, gente, ó. Se vocês fizerem isso na hora de virar, vocês verem que tá pegando aqui, tá formando uma prega muito grande, volta e faz o pique mais próximo ainda da costura, tá? Então agora aqui eu vou puxar bem, olha, aqui nós vamos alfinetar. Ó, puxo bem. E alfineto. Olha, aqui também, ó. Puxa. E puxa, olha. Ok? Olha, então alfinetei bem, vejam como é que ficou o lado de cá, olha, certo? Agora eu coloquei o cursor no zíper e nós vamos posicionar esse zíper aqui, olha, aqui, aqui e aqui, e vamos prender com alfinete também. Olha, certo? Ficar assim, e desse lado ele vai ficar assim. Bom, então posicionei o zíper. Agora o que eu vou fazer? Eu vou para a máquina. Vocês podem, ou se vocês tiverem máquina doméstica, vocês vão mexer a agulha de vocês para esquerda, tá? E aí vocês vão fazer todo esse contorno costurando o zíper aqui, ok? Se for máquina industrial, vocês vão trocar pro pezinho de zíper. Então eu vou lá para a máquina e vou costurar. Olha, eu venho aqui dando a margem, volto, quando chega aqui no cursor, olha, eu afasto ou para frente ou para trás para facilitar a costura, tá? Lembrando uma coisinha para vocês, todo o material que eu estou usando aqui, vocês vão encontrar no nosso site, tá? Lá tem a nossa lojinha, onde vocês vão encontrar o tecido, os tecidos, o manta, forro, cursor de zíper, tá? E lá no site também vocês vão encontrar muita coisa interessante, como a história do patchwork, por exemplo, a história de várias técnicas que hoje nós usamos e que começou com os índios americanos. Então acessem que vocês vão ficar assim muito contentes com o que vocês vão encontrar lá. Então eu vou para a máquina e volto. Então já costurei o zíper, certo? Agora eu pego esta ponta, trago junto com esta. Vou passar uma costura aqui. Aqui, olha, eu levanto, jogo para trás o meu principal, fico só com o bolso. A mesma coisa desse lado aqui, olha. Tá vendo? Eu jogo para trás o principal, olha, e costuro só o bolso. Vou fechar aqui, aqui e aqui em cima e volto a mostrar para vocês. Então, olha, eu dobrei aqui e costurei essa parte de cima aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar para baixo isso aqui, olha. E aqui, viram como não é um bicho de 7 cabeças fazer bolso embutido? Agora eu vou pegar, vou voltar lá para a máquina e vou costurar as laterais. Ó, joguei para baixo e agora eu costuro esta lateral e esta lateral. Já mostro para vocês. Ok? Bom, então aqui, olha, costurei aqui, olha que beleza. Abriu, tá aqui
o nosso bolso embutido. Então, essa é uma peça que a gente pode fazer com o bolso ou não. A outra opção que eu falei para vocês é a seguinte, é pegar o tecido principal, riscar aqueles mesmos 6 centímetros, certo? Aí, em cima dessa linha, então eu optei por não fazer o bolso embutido. Eu venho, aqui eu tenho um pedaço de renda grippy e posiciono essa renda a partir desses 6 centímetros, certo? Então, aí eu vou para a máquina, costuro essa renda nesse pedaço aqui. Já tem uma prontinha aqui para mostrar para vocês. Olha como é que fica. Fica muito fino, viu, gente? É um presente muito fino, uma peça para vender também muito legal. E aqui, de cada lado do principal, eu já prendi com uma costura de segurança o zíper. Então, é diferente de uma necessaire, hein, gente, tá? Olha, eu fiz uma costura de segurança com o zíper aqui e outra aqui. É o que eu vou fazer nesse nosso aqui, que nós terminamos de fazer o bolso embutido, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, vou pegar o zíper, direito do meu zíper virado pro direito da minha peça, aqui, vou posicionar deste lado, fazendo uma costura de segurança e o outro pedaço também, olha, direito com direito, aqui, vou prender e vou fazer uma costura de segurança. Então, eu vou fazer isso nesta parte, certo? E vou fazer a mesma coisa na outra parte. Então, eu tenho meu principal zíper em cima e embaixo, e o meu outro principal, zíper em cima e embaixo, ok? Vou fazer a minha costura de segurança e já volto para dar continuidade. Bom, fiz a minha costurinha de segurança, ó, lembrando que o dentinho do zíper virado para dentro, olha, dos dois lados, virado para dentro. O que eu vou fazer agora? Então, agora vem o truque da nossa peça. Eu vou pegar o forro, vou posicionar aqui, ó, direito com direito, junto aqui com o zíper. Vamos trocar o pé da máquina para o pé de zíper. Ou mexer na agulha, se você tiver uma doméstica, achar mais fácil, tá? Então, o segredo o que é? Eu vou colocar agora o forro deste lado, um forro. E do outro lado, outro forro. Por isso que são 4 pedaços de forro. Olha, o outro vai vir aqui. Então, para cada principal, eu vou precisar de 2 pedaços de forro. Olha como é que ficou, tá? Então, eu tenho, olha, forro de um lado e forro do outro lado, olha. Aí, agora, eu indo para a máquina, o que eu vou fazer? Vou costurar agora com o pé de zíper. E venho aqui, vou costurar aqui agora para valer e aqui desse lado também para valer, certo? Vou costurar e mostro para vocês. Muito bem, meninas, então olha, agora eu já passei a costura mais próxima do dentinho do zíper. Então veja, eu coloquei um forro aqui, outro forro aqui, no principal. A mesma coisa no outro principal, olha, um forro para cá e outro forro para cá. Ok? Agora, nós vamos colocar o cursor. Como é que nós vamos unir? Olha, um bolso tá aqui, do meu lado direito. O outro eu vou colocar do meu lado esquerdo. Assim fica um bolso para cada lado. Vou colocar a peça aqui. Olha, estão vendo aqui? Olha a união dos 2 zíperes, ó. Certo? Então, aqui agora eu vou unir com o cursor, certo? Olha, peguei um principal, o outro principal. Aqui desse lado nós temos o zíper do bolso embutido e aqui não. Então, agora eu vou aqui, eu vou unir, olha. Uma coisa importante na hora que vocês forem colocar o cursor. Vejam que sempre tem que alinhar a peça. Aqui, ó, tá? Vou colocar o cursor e já mostro para vocês. Bom, coloquei o cursor,
Olha, saí com ele para fechar, para ficar as duas pontinhas fechadas, coloquei ele de novo. Então, ficou desta forma, olha, direito com direito, um ao lado do outro. Ó, desse lado um forro, desse lado outro forro. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que unir esses dois zíperes, certo? Então, agora eu viro, jogo todos esses forros aqui para dentro. Vou cortar esse fio que sempre atrapalha na hora de colocar cursor, viu, gente? Ó. Vou vir aqui e vou unir com este daqui, olha. Então, olha, alinho, corto o excesso de zíper e vou colocar o cursor, ok? Até já. Bom, fiz o mesmo trabalho de colocar o cursor do outro lado, olha como é que ficou, tá? Ó, de um lado, do outro e aqui dentro tá o nosso forro. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou virar todo mundo pro avesso. Olha. E vai ficar da seguinte forma. Se o bolso começar a atrapalhar vocês, vocês podem colocar um alfinete aqui para prender o bolso, olha. Para ele não ficar caindo, prende ele aqui, ó. Certo? E prende o outro aqui. E não atrapalha a gente, não. Agora, olha o que eu faço. Eu vou abrir. Então, ficou, olha, direito com direito do meu principal, ó. Aqui e aqui, tá? E forro com forro. Deste lado e deste lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura inteirinha aqui. Desse lado, outra costura inteirinha desse outro lado. Um dos forros eu posso fechar tudo e no outro, ou eu fecho tudo e depois abro, eu deixo uma aberturinha aqui que é por onde a gente vai desvirar a nossa peça. Então eu vou para a máquina e vou fazer isso, olha, eu vou costurar inteiro aqui e vou fechar os dois forros, ok? Já volto. Então, olha. Fiz a costura aqui e deixei em uma das partes do forro a parte onde eu vou virar minha peça pro direito. Então, enfiei a minha mão, olha, procuro o cursor, tá aqui, abro, tá? Tá aqui, ó, abro meu cursor e vou pro outro cursor, ó, minha mão já tá aqui no outro cursor. Ó, pego meu outro forro do outro lado e vou puxar, ó. Aqui, ó, virei. Agora, enfia a mão, vamos acertar a peça. Aqui precisa abrir mais. Ó, acertei. Agora o outro, ó, meu forro, jogo lá pra dentro e acomodo ele, ó. Aqui, ó, certinho, acomodado. E do outro lado, o outro também acomodado, certo? Então, vamos ver como é que ficou o nosso acabamento, olha. Aqui, sempre é bom a gente vir com a mão e dar um acerto, ó. Puxar bem, olha, aqui ficou juntinho. Fechamos um lado. Aqui, ó, tá vendo? Então, eu venho, acerto aqui. Quando eu não consigo fazer bem esse acerto, às vezes é porque tem excesso de zíper aqui dentro. Então, olha, peça finalizada de um lado e do outro lado. Então, esta peça eu fiz com bolso embutido dos dois lados. Vocês podem fazer de um lado só ou sem bolso embutido. E fiz os dois lados com tecido. Olha, vejam que os bolsos não se encontram.
tá? Há uma coisa importante, ia me esquecendo. Depois de tudo certo, tudo alinhadinho, não esqueçam que a gente tem que vir aqui no final, né? Acertar bem aqui o pano e fechar. Pode fechar na máquina ou à mão, tá? Aí fica gosto de cada uma. E a outra ideia para essa peça, eu quis mostrar para vocês que vocês podem escolher o tamanho. Então, essa daqui é um pouco menor. Ao invés de colocar o bolso embutido, eu coloquei essa renda grippi, certo? E a outra diferença que tem nessa peça é que um dos forros eu vou colocar o nylon emborrachado. Vou proceder da mesma forma, olha, coloquei o zíper, costura de segurança, vou vir aqui, vou posicionar o meu nylon, olha, aqui, e aqui, vou costurar igualzinho o tecido, ok? Vocês podem usar aqui para facilitar para vocês o pezinho de teflon, ok? Fica mais fácil, mas eu já fiz o teste, ele costura com o pé normal também. Então, de um lado eu vou colocar este e do outro lado eu coloco aqui em cima. O resto, gente, é tudo igualzinho a peça que a gente terminou de fazer, ó. De um lado vai ficar esse, de um lado esse outro. E o outro lado, que seria no outro aqui, nós colocamos um tecido normal, igual a gente fez da outra maneira, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, não é uma peça difícil de fazer, tá? O legal dela, olha, que ficam os bolsos que não se encontram, certo? Aqui, dá para fazer de vários tamanhos, como eu falei para vocês no início, com vários materiais. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de nos seguir no Instagram, no Face. Nós temos também agora o nosso site, onde vocês vão poder encontrar todo o material lá com facilidade, ok? Um abraço a todos!